Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula hoje sobre relações lógico-semânticas, enunciados de conteúdos independentes. Sim, saberemos tudo isso e muito mais no nosso FabFlix, o seu streaming de língua portuguesa. E no episódio de hoje observaremos aí as principais relações lógicas e os sentidos produzidos no contexto de enunciados que se apresentam coordenados entre si, são independentes, sim? Certo? Mas o que já sabemos? Bom, já sabemos diferenciar uma frase, uma oração e um período. Já sabemos um pouquinho do que é subordinação, certo? Que é dependência. Sabemos também um pouquinho sobre coordenação, que é independência. Não preciso de mais nenhuma outra frase, nenhuma outra oração aí. E de semântica, que é sentido, certo? Já sabemos tudo isso. Agora, vamos nos atentar aí a essas relações lógico-semânticas de enunciados independentes. Nada mais é do que uma conexão coerente e lógica que construa um sentido. Isso são as relações lógico-semânticas. Olha que beleza. E enunciados de conteúdos independentes? Aí o nome já ajuda muito, né? Quando o enunciado não depende do outro para obter sentido, mas são conectados. Tudo bem? Olha que belezinha. O nome ajuda nessas horas, não é mesmo? E aí a gente tem aí como conectores, né, para realizar esta conexão, as conjunções e locuções conjuntivas. E veremos algumas dessas relações lógico-semânticas aí, certo? A relação de adição, relação de oposição adversativa, relação de explicação ou justificativa, relação de conclusão e também relação de alternância. Então, começamos aí de cara com a relação de adição, certo? É quando estabelece uma aproximação por adição entre os segmentos. Tranquilo, eu vou adicionando. Olha o exemplo aí desta propaganda da revista Casa. Viver e sonhar. Olha aí, estou aproximando o viver e o sonhar numa relação de adição. Bem tranquilo, né? A próxima relação aí que veremos é de oposição adversativa. E o nome também nos ajuda. Significa que está estabelecendo uma aproximação de segmentos diferentes, opostos, certo? Vamos ver um exemplo de como isso acontece? Olha lá. Ela vai dizer que não precisava, mas você sabe que precisava. O que está em oposto aí? Se ela vai dizer que não precisava, a lógica seria, então, não precisar, certo? Você não dar nenhum presente, mas ele quebra a lógica com uma oposição dizendo, mas você sabe que precisava. Precisa sim do presentinho aí. Era uma propaganda do Dia das Mães, certo? A próxima relação é de explicação ou justificativa. Também nos ajuda muito essa relação, porque já nos diz o que ela faz, certo? Estabelece uma aproximação aí em que um segmento justifica um outro, explica um outro. Simples assim. E aí, como exemplo, temos essa charge aí, que é ali, ó. Não pude fazer a tarefa. E aí, o próximo segmento vai justificar, vai explicar o motivo porque ele não pôde fazer essa tarefa. E ele diz, porque meu computador pegou um vírus. Tudo bem. Você pode até me dizer que não tá tão justificado assim, né? Que deve ser, mentirinha dele. Mas, enfim, o segmento está justificando o anterior, que era não pude fazer a tarefa, certo? Então, gramaticalmente, tá ok a relação. Próxima relação aí que veremos é a de conclusão. Também muito fácil, né? O que isso significa? Que vai estabelecer uma conclusão. Como assim? Vamos ver no exemplo. Olha aí esse exemplo do Aristóteles. Nós somos o que fazemos. Repetidamente. A excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito. Percebe que ele concluiu a ideia dele de excelência? O que então eu concluo sobre excelência? Que não é um ato, mas sim um hábito, uma rotina. Você precisa, então, aí sempre se esmerar, fazer o seu melhor sempre, ok?
Vamos então para a próxima relação aí, que é a relação de alternância. O que essa relação estabelece? Uma aproximação por alternância. Inclusivo ou exclusivo? Como assim, Fabi? Olha aí o exemplo na tirinha da querida Mafalda, que diz assim: estou cheia desses livros com lobos e ogros que comem crianças. O futuro da humanidade não somos nós, hein? Somos ou não somos? Olha aí, a alternância. Somos ou não somos? Carne de imprensa. É isso que nós somos. Mafalda sempre muito radical nos seus posicionamentos, fazendo todo esse questionamento aí, certo? Então, por hoje é só. Trabalhamos as questões aí de relações entre a lógica, né? Lógico-semânticas. Fiquem com as referências da nossa aula e até um próximo episódio do FabiFlix.